E aqui estamos palpites de quinta-feira, dia 19/6. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Copa Ouro, Arábia Saudita contra Estados Unidos. A Arábia é a segunda e os Estados Unidos primeiro do grupo. Nos últimos 5 jogos, a Arábia venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6. Marcou 1 ou mais gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, os Estados Unidos venceu 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 4. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Brasileiro Série D, Grupo 3, 13 contra Santa Cruz de Natal. O 13 é o sexto e o Santa Cruz, quinto. Nos últimos 5 jogos, o 13 venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Ambas marcam não nos últimos 9. Nos últimos 5 jogos, o Santa Cruz venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Ambas marcam não em 7 de 10. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 1-0 para o Santa Cruz. Além disso, se enfrentaram 3 vezes no ano passado, com 3 vitórias do 13, 4-3, 2-0 e 2-0. Palpite, ambas marcam não. Campeonato Colombiano. América de Cali contra Medellín. O América é o segundo do grupo e o Medellín primeiro. Nos últimos 5 jogos, o América venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Jogando em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Medellín venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 2 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano, com uma vitória do América e um empate, 2-0 e 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Tolima contra Júnior. O Tolima é o terceiro e o Júnior quarto do grupo. Nos últimos 5 jogos, o Tolima venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Jogando em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Ambas marcam sim nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Júnior empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano com 2 empates, 0-0 e 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Grupo B, Milionários contra Santa Fé. O Milionários é o primeiro e o Santa Fé segundo do grupo. Nos últimos 5 jogos, o Milionários venceu 2 e empatou 3. Jogando em casa, venceu 2 e empatou 3. Ambas marcam não em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Santa Fé venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 4. Essas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano com 2 vitórias do Milionários, 2-0 e 1-0. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Once Caldas contra Atlético Nacional. O Once Caldas é o quarto e o Nacional terceiro do grupo. Nos últimos 5 jogos, o Once Caldas empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Nacional venceu 1, empatou 2 e perdeu 2.
Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida, em 9 de 10. Nos últimos 2 jogos entre essas duas equipes, tivemos uma vitória do Nacional e um empate, 4-0 e 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato finlandês, Inter contra KTP. O Inter é o terceiro e o KTP 11º. Nos últimos 5 jogos, o Inter venceu 3 e empatou 2. Jogando em casa, venceu 2 e empatou 3. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o KTP empatou 2 e perdeu 3. Como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida, em 9 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Copa do Mundo de Clubes, Palmeiras e Al-Ahly. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida, em 9 de 10. Ambas marcam não, em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Al-Ahly venceu 3 e empatou 2. Mais de 0.5 HT gols na partida, em 8 de 10. Palpite, casa vence. Inter Miami contra Porto. Nos últimos 5 jogos, o Inter venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Sofreu 1 ou mais gols na partida, em 9 de 10. Mais de 1 gol e meio na partida, em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Porto venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida, nos últimos 5. Ambas marcam não nos últimos 4. Palpite, fora vence. Seattle contra Atlético de Madrid. Nos últimos 5 jogos, o Seattle venceu 2 e perdeu 3. Mais de 2 gols e meio na partida, nos últimos 3. Mais de 1 gol e meio na partida, em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Madrid venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida, nos últimos 5. Mais de 2 gols e meio na partida, nos últimos 3. Palpite, fora vence. PSG e Botafogo. Nos últimos 5 jogos, o PSG venceu todos. Mais de 0.5 HT gols na partida, nos últimos 10. Mais de 1 gol e meio na partida, nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo venceu 4 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida, em 8 de 10. Palpite, casa vence. Campeonato Uruguaio, Liverpool e Peñarol. O Liverpool é o 5º e o Peñarol primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Liverpool venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida, em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Peñarol venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e empatou 2. Marcou 1 ou mais gols na partida, em 9 de 10. Quando essas duas equipes se enfrentam, tivemos mais de 4,5 cartões em 9 de 10 jogos. E o último jogo entre essas duas equipes foi 3-0 para o Liverpool. Palpite, over mais de 4,5 cartões. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.